Olá, irmãs e irmãos, boa noite. Vamos iniciar a apresentação do Evangelho de hoje, que é composta pela leitura do Evangelho, uma breve história e comentários. Após a apresentação do tema, você poderá receber os benefícios da assistência espiritual. Procure se manter em um ambiente tranquilo e acompanhe os vídeos seguintes para que os anjos da guarda possam aplicar o passe espiritual e fluidificar a sua água. Muita paz. A apresentação do Evangelho de hoje está no capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, item 4. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo-o, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todos os ensinamentos devem ser proporcionados à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto, porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. E a história de hoje é uma das histórias de Chico Xavier, Chico e a Luz do Lampião. Em determinado sábado à noite, em peregrinação nos arredores de Minas Gerais, a passos vagarosos, Chico Xavier caminhava de casa em casa, seguido por uma pequena multidão. Àquela época, as ruas do Parque das Américas eram escuras, esburacadas, e o matagal as invadia parcialmente, dificultando a movimentação. Lilico era o confrade que carregava o lampião, clareando o caminho. Certa hora, Lilico adiantou-se em excesso, uns 20 metros, e todos para trás, mergulhados na escuridão, havia chovido e as poças d'água eram numerosas. Ouvindo a reclamação da turma, Chico chamou Lilico e passou uma preciosa lição. Lilico, meu filho, espere por nós. A luz não deve ir nem muito adiante, nem muito atrás. Para que possamos enxergar, é preciso que ela caminhe ao nosso lado. O companheiro do lampião, então, deteve-se e foi possível alcançá-lo. Essa história tão simples nos faz pensar na luz do lampião, comparando o que Chico dissera a Lilico com as revelações que nos podem ser feitas pelo mundo espiritual. Às vezes, desejamos que os espíritos nos tragam novas informações e detalhes da vida além da morte, esquecendo-nos de que toda revelação deve ser gradativa. À medida que caminhamos nas sendas da evolução, novos caminhos nos irão sendo descortinados. Lilico se mostrou afoito com o lampião que conduzia e deixou a todos sem norte. De que vale uma luz assim? Uma luz que ilumina somente o futuro distante não nos ajuda a enxergar o que fazer no presente
o único momento real que temos para agir. E, ao mesmo tempo, a luz do passado pode até explicar algumas emoções ou situações mal resolvidas, mas se não compreendemos em que precisamos evoluir e muitas vezes mudar nossos pensamentos e atitudes no presente em relação ao que fizemos no passado, torna-se apenas uma armadilha de sofrimentos que nos impede de caminhar em direção à nossa evolução. Portanto, vamos aprender com Chico a lição de que devemos nos preocupar e focar nossas atitudes e aprendizados no dia de hoje, com o objetivo de tomar as melhores decisões agora, como a melhor forma de semear para colher bons frutos amanhã, garantindo um futuro bom, com fartas colheitas. E à medida que nossa consciência desperta, a vida se encarrega de nos revelar o que precisamos saber para nos auxiliar em nossa caminhada. Deus, nosso Pai Celestial, e nossos anjos da guarda estão sempre conosco, nos transmitindo boas energias e bons pensamentos. Quando nos sentimos sozinhos, devemos buscar por essa conexão com eles através da oração sincera com fé, pois em alguns momentos nós nos perdemos deles e não eles de nós. Graças a Deus, que Deus nos abençoe, muita paz.